Olá a todos do canal Refletindo sobre a Palavra, mais uma vez aqui para dar continuidade ao livro de Hebreus. E hoje nós iremos para o capítulo 2 do livro de Hebreus. Pode ser que haja capítulos em que a gente vá ter que dividir pelo tamanho. E como a gente havia dito lá no primeiro capítulo, esse livro foi escrito diretamente para os hebreus, pedindo que os hebreus eles possam não perder a fé, possam se manter firme, ou que possa aceitar a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, no caso o Redentor. Então vamos dar continuidade aqui a essa leitura, lembrando que eu estou me baseando na gramática, né? Eu estou indo pela gramática. Por exemplo, o meu entendimento vai de acordo com a gramática da tradução. Então, quando eu estou estudando, eu vou estudar tanto na King James, fiel no caso, ou a King James atualizada, e aqui nessa daqui que é a que eu tenho, que é a ARA. Aqui no capítulo 2 vai dizer assim para nós: por esta razão importa que nos apeguemos com firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então ele está fazendo um apelo para que as pessoas elas se mantenham firmes à verdade que foi ouvida. Qual foi essa verdade que foi ouvida? A verdade sobre que Cristo era o Redentor. Quero deixar bem claro aqui que eu vou sempre falar o autor, porque muitas pessoas dizem que foi Paulo, o autor de Hebreus, e outras pessoas discordam que ele seja o autor. Então eu vou falar sempre o autor do livro de Hebreus. Então, verso 2 diz assim: se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Estamos aí na época dos cachorros correrem atrás das motos e dos carros, então vai aparecer aí o som, não tem como, né, ficar todo o tempo dando pausa para essa questão da bicharada. Então ele está dizendo aqui para nós: ora, se os próprios anjos foram testemunhas de tão grande julgamento e de tão justo castigo, imagine nós que... Porque assim, a salvação ela foi dada para nós. Ela não foi dada para os anjos, ela foi dada para nós. E o Senhor, ele se dispôs a vir nos salvar. E os anjos também estão aqui a nos auxiliar na salvação. Então, qual é a desculpa que nós iremos dar ao Senhor se caso negligenciarmos esse chamado à salvação? É isso que o autor está dizendo aqui para nós. E ele também fala de um justo castigo. Então a gente percebe que foi feito um julgamento, provavelmente em relação ao pecado. Então não está dizendo isso aqui, não é uma revelação de Deus, né, que eu estou aqui dizendo, é apenas uma questão da minha visão espiritual sobre o assunto, né? Então eu acredito que ele possa estar se referindo ao julgamento em relação à questão do pecado sobre o mundo, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então essa salvação ela foi nos anunciada inicialmente pelo Senhor e ela foi confirmada pelos que a ouviram. Quem foi que ouviu essa salvação? Os apóstolos, depois dos apóstolos, toda a igreja primitiva. Se esse testemunho foi dado pelo Senhor aos que o ouviram, assim, naquela época ele estava dizendo assim: por que nós não damos valor? Por que nós não abraçamos essa salvação? Imagine nós hoje na nossa época, né? Que já estamos aí no final dos tempos. O autor faz aí esse apelo para que as pessoas elas possam valorizar, já que na época dele ele já dizia isso. Imagine na nossa época que estamos no final dos tempos. E o verso 4 continua dizendo: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Até agora, no estudo desses capítulos, que eu não estou tão avançada assim, eu estou no capítulo 7, quando eu estou passando aqui quando eu estou aqui gravando esse vídeo, eu já estou no capítulo 7. Eu ainda não vi o autor do livro de Hebreus se referindo ao Espírito Santo como sendo Deus, diferente da pessoa do Cristo.
A pessoa do Cristo já dá a entender que seja Deus igualmente como Deus Pai. Se a gente for perceber as traduções, aqui no caso as que eu tenho acesso, ou a que a maioria das pessoas tem acesso, que não, muitas das vezes não é o original, a gente percebe que existe algumas diferenças nas traduções. Então, esse verso 4, na Ará, está escrito assim: dando Deus testemunho juntamente com eles, ou seja, Deus deu testemunho da pessoa de Cristo juntamente com todos os que estavam ali proclamando esse testemunho de Cristo, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo. Então a gente percebe aqui que o Espírito Santo, nessa leitura aqui do livro de Hebreus, o autor ele não está deixando claro aqui nessa passagem do livro de Hebreus que o Espírito Santo ele seja uma pessoa, mas uma ação do próprio Deus. É por isso que existem pessoas que descreem que o Espírito Santo é uma divindade. Acreditam que ele é uma ação de Deus. E eu entendo isso da parte deles, por conta que realmente existe muitas passagens que dá a entender que ele não é uma ação. Eu diria que ele é uma pessoa, porém não dá a entender que seja um ser divino, mas uma pessoa que trabalha de acordo com a vontade do próprio Deus. E na King James, esse verso, o verso 4, ele é uma pergunta, uma interrogação. Já aqui, na Ará, não, ele está dando uma afirmação. Né? Não quer dizer que haja uma discordância quanto a Deus está agindo, né? Ou seja, Deus está dando testemunho. Não. Existe essa concordância. Porém, existe essa diferença de que na Ará é uma afirmação e na King James se trata de uma pergunta. Aqui no verso 3 diz assim: pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir sobre o qual estamos falando. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos de glória, e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. A gente costuma ler se referindo a nós, seres humanos. Porém, aqui no livro de Hebreus, a gente percebe que é uma profecia se referindo a Cristo, que também é um salmo. Ele é uma profecia que se refere a Cristo, onde ele está dizendo que quando Cristo foi gerado como ser humano, ele foi feito um pouco menor que, ou seja, Cristo, quando ele estava em forma humana, ele foi feito um pouco menor que os anjos, porque ele foi destituído de toda a sua glória. Né? Então, humanamente falando, ele não tinha glória, ele não agia com o poder, ele dependia plenamente do poder do Pai e também contava com a própria ajuda dos anjos, porque ele tinha que compartilhar das mesmas situações que nós. Ele estava sujeito às mesmas tentações que ele venceu através do poder de Deus e sujeito às mesmas necessidades, humanamente falando, que a nós também, que nós estamos sujeitos. Todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés, que está se referindo a Cristo. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Então, o Pai colocou o Filho sobre todas as coisas, acima de tudo. Tudo pertencia a ele, tudo estava sob o domínio dele. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. O que será que o autor de Hebreus estava querendo falar através dessa frase? Eu percebo, com o meu olhar espiritual, percebo que ele está dizendo que o Cristo, ele fez o ato da cruz, ele já nos deixou a salvação aberta, a porta da salvação aberta. Porém, ele está dizendo aqui para nós que a questão do juízo total ainda não aconteceu. O juízo executivo do diabo, né? Como a gente vai ver. O próprio diabo ele ainda não passou pelo juízo executivo. E nem os seres humanos que disseram que não quer Deus, né? Através de seus atos, ações, palavras, pensamentos, esses também ainda têm que receber o juízo executivo. E nós também, né? Porque o Senhor disse que vai retornar
e vai levar com ele todos os que o aceitaram, tanto os que estarão vivos como os que estarão mortos, que ele vai ressuscitar. Então, nem todas as coisas foi encerrada lá no ato da cruz. É isso que muitas pessoas não entendem. Então, as pessoas elas acham que pronto, Cristo morreu na cruz e está tudo ok. Só que a gente sabe que não está. De acordo com o livro de Hebreus, ele vai deixar sempre isso claro para nós, que ainda falta mais um ato, que esse ato ele vai acontecer justamente na sua volta e após sua volta, de acordo com o livro de Apocalipse. Bem, eu posso discordar de que a IARG, ela tenha lá aquela questão lá de dizer que o juiz investigativo se inicia em 1844 e tudo mais, para garantir ali toda, dizer que a denominação é algo firmado por Deus. Né? Eu discordo disso dela completamente, porque isso não é verdade. Isso é apenas uma doutrina de uma denominação para dizer que é a igreja verdadeira. Mas a gente sabe que todas as denominações, elas contêm as verdades de Deus e elas trabalham trazendo, misturando isso, mesclando essas verdades com as doutrinas humanas. Então, uma das verdades que ela pode ter é que sim, haverá o juízo executivo, haverá também o milênio, de acordo que isso não é a verdade da IARG, é uma verdade bíblica, gente, é uma verdade do livro de Apocalipse. Então, eu não posso dizer que não existe um juízo a vir, eu não posso dizer que não existe um milênio, porque está lá no livro de Apocalipse, isso não faz parte da IARG, tá certo? Ela apenas prega aquilo que está lá dentro em relação a isso, né? Ela pode mesclar com as suas doutrinas, como todas as denominações fazem, né? Todas as denominações mesclam as verdades bíblicas com as suas doutrinas, né? Porque cada uma quer puxar a sardinha para o seu lado. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, ou seja, aquele que por um pouco está se referindo a Cristo, ou seja, por um pouco de tempo ele foi feito menor que os anjos. Que pouco de tempo era esse? Foi o tempo que ele esteve aqui na Terra em forma humana. Ele não tinha a sua glória, né? Como diz lá em Filipenses, ele se destituiu de toda a sua glória. Então ele não podia agir de acordo com a sua divindade. Então é isso que ele está dizendo. Por um pouco de tempo ele, né? Por um pouco de tempo ele tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então era necessário que ele fosse feito um pouco menor que os homens, ou seja, fosse destituído de toda a sua glória, para que passasse como Salvador, né? Passasse pelo sofrimento da morte e fosse coroado de glória e de honra, para que através da sua morte, através da morte dele pudéssemos viver, porque a morte dele foi que nos garantiu que não morrêssemos. Que morte é essa que Cristo provou se as pessoas ainda morrem? A morte eterna. Isso aqui qualquer pessoa sabe dizer que se refere à morte eterna. Cristo morreu a morte eterna de todos nós. De todos. Muitos vão querer dizer assim para Cristo: não, Senhor, eu não quero esse favor que tu deu, não. Me dá aí a morte eterna que eu vou provar dela. Infelizmente, muitos vão querer passar por essa tragédia, né, ao invés de aceitar a morte de Cristo, que foi dada em favor de todos nós. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Cristo, através do sofrimento, ele se tornou-se o autor da nossa salvação. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só Pai. Todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo, ou seja, Cristo, todos nós fomos destituídos, né, da característica do Pai.
Provavelmente eu não sei nem se eu posso dizer que nós éramos filhos de Deus. Eu sei que Adão foi chamado filho de Deus, mas eu não sei se nós poderíamos ser chamados assim. Eu sei que através da morte de Cristo nós fomos chamados de filhos de Deus, por conta da morte do Filho, tornando-nos então seus irmãos. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez: eu porei nele a minha confiança. E ainda: eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Então Cristo, ele falou assim para o Pai: olha, eu vou lá, né, e eu vou declarar o teu nome. Eu vou cantar louvores no meio da congregação, ou seja, eu vou exaltar a ti no meio da humanidade. Congregação, todos nós sabemos que é uma aglomeração de pessoas. Então, ele estava dizendo aqui para o Pai que disse: eu vou exaltar o teu nome. Ali eu vou trazer honra novamente ao teu nome. Por quê? Porque o nome do Senhor, ele foi ali jogado por terra através da corrupção que houve no céu, através do anjo caído. O verso 14: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Olha só, aqui está dizendo para nós que através do ato da morte de Cristo, a sentença sobre o maligno, ela foi dada. Que sentença era essa? A sentença de que não haveria mais oportunidade para ele. Ele perdeu toda a sua oportunidade. Através da morte de Cristo, a sentença foi dada. Olha, está decretado o juízo sobre você, mas não ainda um julgamento final. Todos nós sabemos que nos julgamentos terrestres não é diferente, porque no julgamento celestial iria ser um pouco diferente. A gente percebe que no julgamento da terra vai se passando por vários julgamentos, é decretada uma causa, e aí existe às vezes uma data para que aquilo ocorra. Não é diferente no céu. De acordo com o que eu estou lendo aqui, me baseando pela tradução, pela gramática. O diabo, ele foi declarado como realmente dado como culpado, né? E sem mais oportunidade de voltar atrás. Então, a morte de Cristo foi vitória sobre Satanás, para que fôssemos todos nós salvos através dele, e ele então recebesse a sua sentença de morte eterna. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, livrou a todos, né? Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por que Abraão? Porque Abraão, ele é trazido como a didática divina, como uma espécie de profeta, né? Um povo profeta, onde ele vai conduzindo a salvação no meio da humanidade. Isso não quer dizer que a salvação é somente para as pessoas descendentes de Abraão. Nós sabemos que é apenas uma didática divina. A salvação foi dada a toda a humanidade, judeus e não judeus. Lembremos sempre disso. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, Cristo, ele foi feito sumo sacerdote no ato da cruz, e ele foi quem fez a nossa expiação. Cristo, no ato da cruz, fez a nossa expiação. Porém, como eu já falei no vídeo anterior, e também já falei no vídeo lá do bode Azazel, Cristo, ele fez o ato de expiação, que correspondia ao que estava lá dentro do Santo dos Santos. Mas nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, havia um ato feito fora do Santo dos Santos, aonde era transferido para o outro bode, no caso, o bode emissário, a culpa pelos pecados que o sumo sacerdote havia retirado simbolicamente, né, de dentro do Santo dos Santos, de todo o povo, agora para colocar sobre o bode emissário. Então, a gente sabe que essa parte da expiação, ela não ocorreu de acordo com a história da redenção, né? A história bíblica.
não aconteceu esse ato, aconteceu o ato de todo o processo anterior ao lugar santo dos santos, mas o pós ele não aconteceu ainda. Então, é esse processo que nós estamos vivendo hoje, aguardando o último processo do ato da expiação, que muitas pessoas desconhecem, eu não sei o motivo, parece que não estudam, ou sei lá, parece que não querem estudar, ou não querem entender, eu não sei o que é, só sei que não me importa, porque se eu vejo que uma pessoa tem a palavra de Deus na mão e não faz por onde estudá-la, então parece que não quer, né, aprender. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então Cristo ele foi tentado em tudo, por isso pode nos socorrer, pois não caiu em nenhuma tentação. Né? Ele venceu todas as tentações. Então é isso que fala aqui o capítulo 2, né, de Hebreus. Fala sobre que Cristo iniciou ali o ato de como sumo sacerdote, fazendo o ato da expiação por nós e trazendo o julgamento não somente sobre a humanidade, mas também sobre o próprio diabo. E deu ali a oportunidade a todos nós da salvação eterna. Então, fica por aqui, né, essa leitura. E vamos dar continuidade no outro vídeo. Fiquem todos com Deus e se esse vídeo for relevante para você, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo se caso for relevante para você. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.